Fala, pastorzão, estamos de volta, segunda semana, segundo episódio desse nosso intensivão, mês de fevereiro, a respeito da organização da sua agenda. Hoje eu vou te dar mais algumas coisas para você colocar na sua agenda aí e os motivos pelos quais é importante que você coloque isso na sua agenda. Fica com a gente, vamos junto. Bem-vindo, gente. E aí, semana passada nós falamos sobre você agendar as suas prioridades. Você já tomou esse passo? Você parou para organizar uma agenda pessoal para você, para sua família, para o seu casamento, seja eletrônico, seja em papel? Você se organizou isso? Você deixou isso preparado já para a gente poder construir em cima disso nessa segunda semana, nesse segundo episódio? Se você não fez isso, volte para o vídeo da semana passada. Olhe a primeira etapa desse intensivão sobre a agenda, ok? Olhe isso, vá lá, faça isso, tire tempo para refletir sobre essas coisas. Lembrando que eu falei semana passada, cara, demora tempo, mas você ganha muito mais tempo durante o ano. Se você for andar de forma desorganizada durante o ano, você vai perder muito mais tempo do que o tempo que você vai investir agora para organizar a sua agenda. Então, organize a sua agenda, comece com as suas prioridades. Eu espero que você tenha feito isso. E se você fez, então, eu quero continuar contigo hoje a nossa conversa, te dando mais uma coisa que precisa entrar na sua agenda e que precisa estar previamente agendado antes de qualquer outra coisa. Você está pronto? Vamos lá para novo conteúdo? Segunda semana do nosso intensivão. Outra coisa que precisa entrar na sua agenda. Você deve agendar o seu descanso. Não desliga ainda, tá? Talvez você é um pastor bivocacionado e você está dizendo, pastor, descanso, cara, você não sabe da minha vida, você tá falando de uma ideia platônica aí que nunca vai se aplicar à minha realidade. Pastor, é impossível isso para mim. Posso te falar? Eu vou argumentar contigo hoje o quanto isso é importante. E que o descanso ele não é um luxo, mas sim uma necessidade para a liderança eficaz. Inclusive, se você não viu isso ainda, eu fiz um vídeo ano passado a respeito da importância do descanso do líder. Eu vou colocar aqui em cima, acho que aqui em cima. Vou colocar um botãozinho aí para você clicar. Se você não assistiu esse vídeo, ainda assista. Eu vou explicar naquele vídeo com muito mais tempo do que eu vou explicar aqui. Mas é muito, muito importante que o seu descanso entre na sua agenda antes de qualquer outra coisa. E que você considere o seu descanso como um tempo agendado. Você considere como um compromisso. Muitos de nós agendamos o nosso descanso, mas nós não tratamos ele como compromisso. Então, quando surge qualquer outro compromisso, qualquer outra necessidade, a gente diz, não, eu posso porque, na verdade, tinha agendado descanso, mas eu não preciso de descanso. Precisa sim. Você não é o Messias, você não é Jesus Cristo, nem Super-Homem, nem Batman, nem Hulk. Você é um ser humano, filho de Deus, que precisa se colocar numa posição de filho e receber o descanso e entender a sua fragilidade, e entender inclusive que Deus trabalha enquanto você descansa. Esse é o conceito do sábado, lá do Antigo Testamento. Esse é o conceito, né, de a gente ter um dia de descanso, o conceito que Deus instituiu lá no jardim. Cara, tô falando aqui, estou ensinando o padre a rezar a missa, né? Conceito que Deus instituiu no jardim, não porque Deus precisava descansar, não, mas porque Ele estava nos ensinando que nós precisamos descansar e, inclusive, nos deleitar naquilo que Deus faz enquanto a gente descansa. Então, o descanso deve entrar na sua agenda. E eu quero incentivar você de algumas formas bem específicas a respeito do descanso, tá bom? Deixa eu falar primeiro sobre o meu descanso e como ele funciona. Toda segunda-feira é minha folga. Então, segunda, cara, a não ser que seja uma coisa bem fora do normal, eu não faço nada relacionado à igreja, ok? Não faço nada relacionado à igreja.
E também, isso eu discuto no vídeo O Descanso do Líder, eu não tomo decisões na segunda-feira. Porque às vezes a gente descansa fisicamente, mas a gente fica tomando decisões e pensando a respeito da igreja, você não descansou nada. O descanso que você precisa ter é um descanso cerebral também, ok? Então, segunda eu não faço nada. Uma vez por semana, então, na segunda-feira eu folgo. Também eu tenho uma folga periodicamente de pregação, onde dentro de um período determinado ali, de tanto em tantas semanas, eu não prego. Isso alivia para mim muita coisa. Eu consigo fazer outras coisas que também são importantes, mas que eu não consigo fazer quando eu também estou gastando horas e horas preparando uma mensagem. Então, se você tem disponibilidade disso, amigos, pastores, colegas da região, da cidade, da sua convenção, ou pessoas dentro da sua igreja que podem trazer uma palavra, agende eles também, você não precisa fazer tudo. Né? Permita que eles façam outras coisas, isso vai te ajudar também a ter um descanso de vez em quando da sua pregação. Mas uma vez por semana eu estou descansando. Normalmente uma vez por mês, se não mais, eu não estou pregando, isso me dá um descanso. Eu também agendo um descanso uma vez por ano. Durante essa pandemia, agora, esses últimos 2 anos, foi um tempo difícil de dizer que eu vou tirar férias de um ano, porque a gente estava liderando situações tão complexas dentro das nossas igrejas, não é verdade? Mas eu estou vindo agora de um mês de férias em janeiro. Então, comecei o meu ano com um mês de férias. Eu começo a minha semana com um dia de folga. E periodicamente durante o ano, eu também tiro tempo, às vezes, para ir para uma conferência, para um retiro. Às vezes eu tiro tempo para me retirar para um local, às vezes é um hotel, às vezes é a casa de um amigo, mas um local onde eu possa estar sozinho com Deus, me reorganizar, me planejar, ouvir a voz de Deus e ter um tempo de descanso, de preparo, de consagração. E eu quero te incentivar a você começar com um tempo de preparo para você diariamente, no seu tempo de oração e leitura da palavra. A gente falou sobre isso semana passada, não é exatamente descanso, mas é algo que traz refrigério para a sua alma, sua oração e o seu tempo diário de leitura bíblica. Você precisa ter isso diariamente. Quero te incentivar semanalmente a você descansar. Ok? Você tirar um tempo de descanso. Eu não sei se você pode tirar um dia todo, se você é bivocacionado, talvez você não pode tirar o dia todo, você pode tirar uma noite, uma tarde, uma manhã. Tire um tempo para você descansar, onde você não faz nada a não ser descansar. Eu já vou argumentar por que isso é importante. Tire também anualmente as suas férias. Pastor, tem pastor que há muito tempo não vê férias. Isso é louvável, mas não é sábio. Isso é bonito de se falar, mas não é sábio. Você precisa ter férias, você precisa descansar. Isso é bom para você, é bom para a sua igreja, é bom para a sua continuidade ministerial. Tire férias anualmente e, periodicamente, agende uma forma de você tirar um dia, 2 dias, uma noite fora, um tempo de consagração, um tempo em um retiro, uma conferência onde você possa recarregar as suas baterias. Tudo isso vai ser muito, muito importante para a eficácia do seu ministério. Então, segundo princípio para esse mês de intensivão sobre a agenda. Você começa, semana passada, agendando as suas prioridades. Segundo, agende o seu descanso. Agende o seu descanso. Agora, deixa eu argumentar por que isso é importante. Gente, uma coisa que é clinicamente comprovada, não é opinião do pastor André, é ciência, clinicamente comprovado, isso é realidade do ser humano. É no tempo de descanso e nas horas vagas que a gente tem as nossas ideias mais criativas. Eu já falei um pouquinho sobre isso nos nossos vídeos no passado. Mas por que muitas vezes é na hora que a gente apaga a luz para dormir e fecha os olhos que a nossa mente começa a correr? É porque normalmente nosso dia foi tão corrido que a gente não teve tempo para parar para nada. E quando a gente para, é como se o nosso cérebro dissesse: ai, que bom que você parou. Agora eu posso começar a externalizar um monte de ideias e um monte de coisas que estão me vindo aqui. E você começa a dizer: meu Deus, estou tentando dormir, mas não consigo, meu cérebro não para. Por quê? Porque você não teve tempo livre. Tempo livre para você poder ser criativo. As ideias mais criativas que você vai ter vão vir de tempo livre. Se você não tiver tempo livre, tempo de descanso, a sua criatividade vai ser grandemente reduzida.
grandemente reduzida. E isso vai fazer um impacto, vai ter um impacto nas iniciativas da sua igreja, vai ter um impacto na comunicação da sua igreja, vai ter um impacto nas suas mensagens, porque criatividade traz uma mensagem com uma ilustração, com uma ideia, com uma coisa descolada, com uma coisa que pegou as pessoas de surpresa. Isso vem de criatividade. Você vai pregar um sermão cheio de verdade, cheio de princípio, cheio de Bíblia, mas sem criatividade nenhuma, sem margem nenhuma. Nós precisamos de margem para ter criatividade. E a criatividade vai enriquecer o teu ministério, pode ter certeza absoluta a respeito disso. Então você precisa do descanso para ter uma criatividade maior. Então dessa forma, eu preciso que você entenda o seguinte: descanso não é tempo perdido. Descanso não é tempo jogado fora. Descanso não é tempo precioso que você simplesmente deixou de lado. Não, não, não. É tempo precioso onde você está investindo numa criatividade que pode dar a próxima ideia para o seu ministério. Uma criatividade que pode mudar um sermão que era bom, bíblico e verdadeiro em um sermão que, por causa de uma ideia criativa que você teve, as pessoas vão guardar para sempre. Criatividade é o que pode fazer a diferença na comunicação da sua igreja, numa imagem, num vídeo, numa comunicação, numa carta, em alguma coisa que você faz na sua igreja. Então não deixe de agendar isso. Criatividade não vem para nós quando a nossa agenda está muito corrida. Isso vem através de descanso. Outra coisa, muitas vezes quando nós estamos cansados demais, nós deixamos de fazer algumas coisas importantes porque elas são difíceis e nós estamos cansados demais. Eu confesso para você que eu já deixei de fazer coisas importantes no meu ministério porque elas eram difíceis. Normalmente coisas importantes são difíceis, né? Senão todo mundo teria feito. Deixei de fazer coisas importantes porque eram difíceis e eu estava tão cansado que eu não queria abraçar mais nenhuma coisa. E a gente pode fazer isso uma ou duas vezes. Mas se repetidamente, porque eu estou tão cansado, eu deixo de fazer coisas importantes, ao longo dos anos, isso pode comprometer seriamente o meu e o seu ministério. Então, o seu descanso faz com que quando um desafio vier, uma situação desconfortável, uma situação que você preferia não ter que lidar, você tenha a energia física e a energia emocional necessária para você lidar com aquilo como um bom líder lidaria. Então, não deixe, pastor, pastora, líder, não deixe de descansar. É muito, muito importante para você. E um último argumento antes da gente encerrar. Muitas vezes é no nosso cansaço que a gente faz e fala as coisas que depois a gente se arrepende de ter feito e ter falado. Não é verdade? Às vezes é no nosso cansaço que a gente retorna com uma palavra que não precisava ter sido dita daquele jeito, mas é que a gente estava cansado. A gente estava frustrado? Estava, mas o cansaço fez com que eu expressasse a minha frustração de uma forma que não era útil. Da mesma forma, muitas vezes o nosso cansaço que a gente acaba fazendo coisas que a gente não deve fazer. Isso pode ser um vício, isso pode ser um pecado, isso pode ser mil coisas. Mas muitas vezes o cansaço ele vai erodindo as nossas bases, ele vai mexendo com a gente e a gente acaba fazendo ou falando coisas que a gente não deve. Isso compromete também o nosso ministério a longo prazo. Então quero te incentivar a você agora pegar a sua agenda e você agendar o seu descanso dentro da sua realidade, dentro daquilo que você pode fazer, mas você pode, ouça, você pode sim agendar descanso. Isso vai te ajudar a longo prazo. Pode salvar o teu casamento, pode salvar uma mensagem sua, pode salvar o teu ministério a longo prazo, à medida que você tem energia necessária para lidar com as coisas que você precisa lidar. Entenda que não é perda de tempo, mas sim é ganho de tempo a longo prazo. Então, agende aí o seu descanso. Para mim, segunda-feira. Para você, se você é bivocacionado, talvez é uma noite, é uma manhã, é 2 horas do começo da manhã. Você vai dar uma caminhada, você vai fazer alguma coisa só para recolocar aí as suas forças, a sua esperança em Deus. Mas agende o seu descanso. Isso é muito, muito importante. E as suas prioridades e o seu descanso tem que ser a primeira coisa, as primeiras coisas a entrarem na sua agenda. Depois disso, vão entrar então
as reuniões que você precisa ter, o preparo da mensagem que você precisa fazer, os aconselhamentos que você precisa fazer, e tudo mais que o ministério exige de nós. O ministério exige muita coisa, não é fácil estar no ministério, tem muitas exigências, mas comece com as suas prioridades e comece com o seu descanso, e você vai ver que você vai estar muito mais apto, muito mais preparado para liderar um ministério eficaz e eficiente a longo prazo. Lembrando, ministério é uma maratona, não é 100 metros rasos. Então comece por aí, você vai se ver no fim desse ano. Garanto para você. Se você colocar em prática essas duas coisas que a gente conversou até agora, no fim deste ano, em dezembro de 2022, você vai chegar no fim do ano uma pessoa muito mais feliz, muito mais realizada no seu ministério, muito mais capaz de enfrentar as lutas que o ano vai trazer do que se você não fizer essas coisas. Então, pastorzão, comece por aí. E na semana que vem eu quero voltar, e na semana que vem, terceiro episódio desse nosso intensivão sobre agenda, eu vou falar sobre ferramentas, ok? Não vou falar sobre princípios, vou falar sobre ferramentas. Vou mostrar para você o que eu uso, qual é a agenda que eu uso, vou mostrar para você a minha agenda. Você vai ver a minha agenda, ok? A agenda que eu uso e algumas outras ferramentas que eu uso para que eu possa ser eficiente, eficaz e não perder vistas de tudo aquilo que eu preciso fazer durante o meu dia. Então, semana que vem, prática, cara, ferramentas, é assim que você faz, é isso que eu faço, vou te mostrar a minha agenda, o meu celular, vou te mostrar tudo que eu uso para me manter organizado, ok? Então, se você está procurando ferramentas, esteja com a gente semana que vem e na quarta semana a gente volta com mais um princípio, que vai ser o princípio para fechar o nosso mês, tá bom? Espero que esse conteúdo esteja sendo bênção para você. Se está gostando, se está sendo bem, se está te dando algumas ideias ou está reforçando ideias que você já sabia, mas precisava lembrar, cara, fale com alguém. Compartilhe esse conteúdo com alguém, comenta aí, dá o seu like, cara, isso tudo nos ajuda a poder espalhar aquilo que a gente está fazendo aqui. Eu não faço isso por visualizações, eu faço isso porque eu quero compartilhar coisas que têm sido compartilhadas comigo. Mas quando você se inscreve no canal, quando você dá o seu like, quando você compartilha, isso faz com que aquilo que eu já tive o trabalho de preparar e de gravar para você possa alcançar mais pessoas e a gente ganha mais com a mesma quantia de esforço. Então, se você puder fazer isso, você com certeza me ajudaria, me abençoaria e, quem sabe, abençoaria a vida de outros pastores, líderes e pessoas interessadas em liderança pastoral que estão procurando também de conteúdo, tá bom? Continuo colocando para você à disposição aqui, para você entrar em contato comigo, aqui mesmo pelo YouTube, você pode entrar em contato comigo e você pode colocar aí no seu comentário alguma dúvida, alguma pergunta que você tenha, tá? Pode fazer isso. Também você pode me procurar no Instagram, Pastor André Vargas, só colocar no Instagram e você vai encontrar o meu perfil ali, você pode mandar um recado, se você tem uma ideia de sugestão ou sugestão aí sobre conteúdo, temos muita coisa planejada para esse ano, para o ano que vem, muita coisa planejada, mas se você tem uma ideia, eu gostaria de ouvir de você também, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo fim de semana para você, uma ótima semana aí para você, um ótimo planejamento da sua agenda e eu quero te incentivar a estar de volta com a gente semana que vem para mais um episódio. Deus te abençoe, um abraço e até lá.